para você que nos assiste por aqui. Eu sou a Ana Fontes, eu sou empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Esse é o Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. Hoje nós vamos debater sobre a política do cuidado. Nós, mulheres, somos as maiores responsáveis pelos cuidados de casa, de crianças, de pessoas enfermas e dos idosos. Esse trabalho não é visto, não é valorizado e também não é remunerado. Reconhecer e discutir essa pauta é um tabu para muita gente e segue gerando sobrecarga e impactos na saúde física e mental de muitas mulheres. Para discutir esse assunto, hoje aqui conosco eu recebo a maravilhosa Thelma Assis, médica, anestesiologista, passista, bailarina, criadora de conteúdo digital e apresentadora e diva nas horas vagas. Thelminha! Obrigada pelo maravilhosa, pelo diva. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Uma honra recebê-la. E recebo aqui também a publicitária, comunicadora, empreendedora social e cofundadora da empresa de consultoria Think Eva e da ONG Think Olga, a Nana Lima, não menos diva. Ah, imagina, Sejam gente. muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Tenho nem roupa para estar aqui, viu, gente? Tem roupa sim para estar aqui. Tá Vocês todas estão Estamos aqui. lindas e divas. Gente, vou pôr o óculos agora, porque estamos em casa, na sala de casa, aqui conversando. E eu queria começar, né, criando uma base comum para a gente conversar e dar uma sintonizada com todas sobre a questão da economia do cuidado. Vamos começar falando do básico, no que é a economia e política do cuidado e de que maneira vocês, Thelminha e Nana, avaliam que essa questão do cuidado na vida de vocês. Nana, você pode começar dando uma contextualizada, até porque vocês fizeram uma pesquisa muito recente, né? Exato. Em 2020, a Think Olga lançou um relatório sobre a economia do cuidado, né? A gente estava ali... eu acho que a sociedade enxergou o que é a gente não ter rede de apoio ou o peso que o cuidado tem na vida das pessoas e principalmente na vida das mulheres, né? Ou o que é uma sociedade sem cuidado. Porque a gente viu, né, na pandemia, o quanto o distanciamento social, o quanto se expor ao risco, o que é uma vida onde você não consegue cuidar e nem ser cuidada, né? O quão ruim foi isso pra gente. Então, o cuidado, ele já vem sendo pesquisado na academia há muitas décadas, né? Tentando dar visibilidade a esse tema. Mas o que é o cuidado, né? A gente fala que é o trabalho que faz todos os outros trabalhos possíveis acontecerem, né? É o trabalho mais essencial, porque é o trabalho de manutenção da vida, né? Então, a gente fala que você nutrir, cuidar da higiene, da segurança, entreter, educar, né? Tudo isso. E não só falando para crianças, mas falando para qualquer outra pessoa. E provavelmente todos nós vamos precisar de cuidados, né? Já precisamos de cuidado e vamos continuar precisando ao longo da vida. Então, eu acho que é isso, assim, é algo que é crucial, né? É fundamental para a gente colocar no centro da nossa sociedade mesmo. E ele é feito majoritariamente por... Exato, por mulheres e meninas. Sim. Né? É aquela coisa que a gente já é socializada, né? Natural que quem vai levantar da mesa no almoço de domingo para ir lavar os pratos vão ser as mulheres, vão ser as meninas. E o quanto esse trabalho sobrecarrega, né? Sobrecarrega. A evasão escolar de meninas é maior. Então, é algo muito importante que a gente coloque muita luz nisso, né? Que a gente fale, né? Exato. Ouvindo as definições, né, de cuidado e tudo que se sabe sobre, né, e conectando um pouco com a minha profissão, onde a gente fala tanto da importância do autocuidado, né? Sim. Que é algo que a gente também tem muito predominantemente entre as mulheres, né? As mulheres se cuidam mais, mas também é sabido o quanto esse cuidado com o outro e com nós mesmas gera uma carga mental muito grande, né, em nós mulheres, né, o quanto isso nos impacta, assim, não só emocionalmente, mas também por uma extensão física, assim, né, mas acho que essa questão do cuidado, ela permeia muito, costura muito com o autoconhecimento também. Sem Quando dúvida. você pensa
do lado positivo, né? Não esse cuidado que acaba gerando uma exaustão e uma carga mental muito grande. Mas se você leva para um olhar mais saudável, mais positivo, a prática do autoconhecimento, você consegue costurar muito bem com o autocuidado para poder ter uma vida mais saudável, né? Com mais qualidade. Com certeza. Que nem sempre é possível quando você está dentro desse viés de estresse, carga mental e exposição, né? Sim, porque a política do cuidado envolve duas questões, né? A questão mental, como você colocou, o Thelminha e como a Nana colocou, e envolve também a questão física, né? Então, a gente tem que falar sempre das duas questões. E eu acho que tem um ponto importante, que são várias camadas na política do cuidado, né? Ela é o principal elemento de manutenção do patriarcado, né? Sim. Não é? Exato. Você sobrecarrega as mulheres e daí até esse tempo para o autocuidado, a gente fala, né? Quando você tá lá com muitos pratinhos na sua vida e tendo que, né, cuidar dos outros, o pratinho que cai é a sua saúde mental, é o autocuidado, é o tempo para se cuidar, né? Para olhar para você, para não ver isso como algo fútil ou algo que não mereça, né, você olhar, assim. E eu acho que o que a Thelminha falou, a gente viu muito na pandemia também, o quanto as mulheres que estavam na linha de frente, né, do cuidado nos hospitais, e a maioria se você olhar todas as profissões que tem o cuidado, né, como central, por exemplo, você está falando de enfermagem, ou você está falando de educação infantil, né, com tudo que tem muito cuidado, a maioria são mulheres, né? Então, ou a gente pode falar de outras profissões assim, mas o quanto não olhar para isso e não entender que não é só o conhecimento técnico, né, todo o afeto, todo ali o cuidado que tem que ter para exercer aquela profissão, assim, a gente não valoriza isso, né? A gente não valoriza e coloca isso como sendo uma responsabilidade só da mulher, né? Responsabilidade só da mulher, e a gente não é meio que criado, né? Não tem um olhar normalizado para questionar isso, né? Por que a conta sempre tem que estar no pratinho das mulheres, né? Exato. Por que a gente... Não é todo mundo que consegue questionar, debater, entender até onde vai a nossa responsabilidade e até onde ela deve ser compartilhada, né? Sim. A gente carrega isso a ponto de, muitas vezes, a gente questionar se a gente compartilhar aquilo, se aquilo vai ser feito do jeito certo, né? Que isso passa pela maternidade, passa por outras questões, né? Da gente ser tão normalizada nessa sociedade que impõe sobre nós todas as funções, que muitas vezes a gente tem dificuldade até de compartilhar isso, né? Ou de questionar por que tá só com a gente. Exato, porque naturalizou, né? Que é só a mulher que cuida. Falando nisso, vocês acreditam numa mudança sem organização e o movimento primário de nós cidadãs? Não, assim, como esse movimento precisa partir de algum dos lados, né? Eu acho que necessariamente, talvez não do lado dos homens. Ou ele deve ser sincronizado entre a nós, mulheres que somos afetadas, políticas, sociedade civil, enfim, demais frentes e organizações. O que vocês acham? Olha, eu acredito que até no final desse nosso relatório, a gente falava, né, o que é possível fazer? O indivíduo ou a sociedade civil, o setor privado e o setor público. Porque eu acho que precisa ser algo 360 ali, uma atuação, né? Sim. Porque só falar para a mulher que já está sobrecarregada que a responsabilidade que é dela, de fazer a visibilidade, né? Ou isso, assim, a gente fala, a gente empoderou, né, entre assim, a mulher fora de casa, mas a gente precisa empoderar os homens dentro de casa, porque senão é uma cilada, né, pra gente sair e daí tem trabalho aqui, tem trabalho lá e o tempo todo, assim, eu acho que a maneira como eu tenho 2 filhos pequenos homens e a maneira como eu crio eles é tipo, pelo amor de Deus, vocês precisam ser adultos funcionais. Não é porque vocês vão casar com fulana ou com ciclano, é porque vocês precisam saber cuidar de vocês mesmos antes, né? Não esperar que vai vir uma mulher para cuidar de você. Então, eu acho que precisa, assim, o setor privado também, as empresas, se a gente quer mais mulheres nas empresas, mais mulheres em cargos de liderança, não dá para não olhar a sobrecarga do cuidado, né? Sem dúvida nenhuma, porque senão você vai só relativizar mais uma vez e naturalizar essa situação, né, Thelminha? Eu acho que é ter esse olhar sempre atento, né? Como você falou do 360, tanto a parte privada quanto a parte pública, ter esse espaço de escuta mesmo, né? Sim. Porque é óbvio que a gente quer ver mulheres, CEOs de empresa, em cargos de liderança, e a gente quer que essas mulheres tenham uma carga mental
menor em casa para poder desenvolver o trabalho delas no mercado de trabalho da melhor forma possível, né? E para isso, acho que precisa ter esse olhar atento. Acho que a gente está caminhando, né? Hoje em dia, a gente tem uma Verdade. legislação trabalhista que já luta por isso, né? Pelo direito das mulheres, mas eu acho que é cada vez mais necessário que existam rodas de conversa para botar as nossas pautas, né? Na agenda ali, entender quais são as principais demandas dessa mulher que quer cada vez mais se empoderar, obviamente dar conta da família dela, mas que quer dividir, né, Sim, essas as tarefas. tarefas do dia a dia, para ela poder ser cada vez mais livre, né, para poder ser múltipla, né. Eu gosto muito de falar o nosso poder de ser dinâmica, de ser múltipla, mas isso passa muito pela liberdade também de você conseguir pensar só em você, de Exato. colocar o autocuidado individual em Individual. prática, né. Não, e é muito interessante porque não se falava da economia do cuidado, né? Eu lembro que eu Uhum. falo muito sobre esse assunto há uns 5 anos, e assim, as pessoas olhavam com um certo estranhamento quando a gente falava de economia do cuidado. Uhum. E aqui eu queria trazer também, nós recebemos a contribuição da Vitória Régia da Silva, que é vice-presidente da Gênero e Número, uma associação que produz, analisa e dissemina dados especializados em gênero, raça e sexualidade, e ela vai nos ajudar a ampliar esse debate também. O cuidado é um trabalho essencial para garantir as necessidades básicas, materiais e emocionais de crianças, idosos, pessoas doentes ou pessoas com deficiência. Como, por exemplo, auxiliar com o dever de casa, brincar e acompanhar a compromissos. Enquanto o trabalho doméstico diz respeito às atividades diárias necessárias para o funcionamento da casa, como cozinhar, lavar a louça, administrar as contas e fazer compras. As desigualdades de gênero sobrecarregam as mulheres no cuidado e no trabalho doméstico. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2022, 91% das mulheres se dedicam a afazeres domésticos e 35% se responsabilizam pelo cuidado de pessoas. E essa desigualdade também impacta no tempo. As mulheres dedicam mais de 21 horas por semana a afazeres domésticos e ou ao cuidado de pessoas, enquanto os homens dedicam pouco menos de 12 horas. E é importante frisar que trabalho de cuidado e doméstico são distintos, apesar de que podem acontecer ao mesmo tempo. É isso, né? Essa pesquisa, mencionada pela Vitória, apresenta um cenário onde mulheres que se autodeclaram pretas são as que mais realizam trabalhos domésticos. A gente está falando muito de desigualdade. Enquanto as que se autodeclaram pardas são as que mais cuidam. Falando de possíveis soluções, pensando nesses dados que são bem estarrecedores, né? Como mulheres brancas poderiam ajudar nesse caso? E aí eu quero até adicionar um ingrediente. Eu lembro que no início da pandemia, as pessoas falavam assim, vamos trabalhar de casa, vamos trabalhar de casa. Mas trabalhar de casa era um privilégio, que não era possível para todas as mulheres, né? Porque as mulheres, principalmente as mulheres negras, que infelizmente ainda estão colocadas ali num espaço de cuidado muito mais pesado do que as mulheres brancas, não tinham essa oportunidade. Sim. Como é que a gente pode mudar, né? Como é que a gente pode olhar para essa questão de uma forma mais profunda? Ou até fazendo esse paralelo que você falou com o trabalho remoto, né? Imagina, quem no Brasil é uma parcela muito pequena. É muito privilégio, É gente. muito privilégio você poder. E assim, quando a gente olha para o cuidado, a Cida Bento, a gente entrevistou ela e ela fala assim, se você olhar para todas as profissões ou funções de cuidado, quem predomina naquele trabalho são as mulheres negras. E daí você vai olhar, que menos é remunerado, é um trabalho que é menos valorizado, porque, enfim, por toda a herança escravocrata do nosso país, assim. Então, eu acho que como mulher branca, ou como qualquer pessoa, né, na sociedade, que a gente tem que falar, assim, entender que não adianta para só um grupo avançar, né? A mulher branca vai ter uma carreira fora de casa à custa de uma mulher cuidando dos filhos dela, ou cuidando da casa dela. Então, isso não resolve o problema também, né? Uhum. Então, resolve só uma parcela. Então, assim, a gente precisa lutar por políticas públicas, por ter, tanto no indivíduo quanto no coletivo, salários mais justos, uma renda digna, né? A gente lançou também agora o Esgotadas, que é esse relatório que estudou os fatores que abalam a saúde mental das mulheres.
E quando a gente olha para a questão de raça, as mulheres que estão mais insatisfeitas com a sua questão financeira, com a sua renda, são as mulheres negras, de classe D e E, de 55 anos. Que eu acho que são essas mulheres também que estão presas ali no cuidado com os netos ou cuidado com a família, mas também não conseguem buscar um trabalho melhor, ou não tem disponível, né? Uma renda mais condição de digna. trazer uma renda mais digna. Exato. Então, assim, e daí o segundo fator que mais abalava essas mulheres, e todas elas, né, mas a maioria delas, a porcentagem mais alta de insatisfação, é também o conciliar o trabalho fora de casa com o trabalho dentro de casa. Claro. Então, porque tem uma coisa, né? Você ter mais renda também te dá um acesso maior, até o autocuidado, né? Você poder Sim. né, investir um dinheiro em você também, no seu tempo, né, no seu cuidado. Então tá tudo muito conectado, o que a gente precisa fazer para melhorar a vida dessas mulheres, Sim, né? porque ter renda melhor, né, Thelminha? Ter condições melhores é o que faz a diferença também, né? O que muda, é o que combate, né, esse racismo estrutural que atravessa a gente de diferentes formas. Vocês sabem que eu escolhi a medicina, dos primeiros impactos que a saúde teve na minha vida foi o fato de perder pessoas da minha família muito cedo. As mulheres da minha família morriam de uma forma... Elas eram ali muito vulneráveis, que é o que acontece com as mulheres pretas na nossa sociedade, por carregar, né, essa estrutura familiar, essa coisa do cuidado, da preocupação, e muitas vezes não ter acesso a um serviço de saúde de qualidade. Sim. E chega uma hora que isso vira um funil e, assim, explode, né? Isso aconteceu várias vezes, tenho certeza que acontece em várias famílias, o quanto isso impacta, né, a vida das mulheres pretas, das mulheres periféricas. E eu acho que a pandemia só veio para escancarar isso. Que, na verdade, já acontece muito Já tempo, acontece, né? Que foi um momento em que eu falei, nossa, eu vou fazer medicina para cuidar das pessoas que eu amo. Eu era criança naquele momento, mas eu lembro o quanto na minha família, a única pessoa da minha geração que tem mãe viva sou eu. Graças a Deus. As minhas primas, outras pessoas da minha família não têm mais. Você não vê senhorinhas tão idosas com a mesma frequência que você vê nas famílias de pessoas brancas que têm um serviço de saúde de qualidade, que tem uma maior qualidade de vida. Não que essas mulheres também não sejam impactadas por essa carga mental, né, e por esse cuidado, mas obviamente as mulheres pretas são duplamente mais afetadas por isso. Então acho que é isso, esse olhar, né, da sociedade, a partir do momento que você tem a oportunidade, e não só a oportunidade, a partir do momento que você tem um olhar mais empático, né? Você precisa de um serviço, de um cuidado, você tem um prestador de serviço, mas o quanto você está sendo atento para as demandas do seu prestador de serviço dentro da sua casa. E olhando para esse prestador de serviço com a dignidade. Com a dignidade, com respeito, né? Exato. Com a mesma preocupação que você tem com a sua família, né? Sim. Isso é tão difícil. Quantas mulheres a gente ouviu na pandemia? Vamos ficar em casa para nos proteger, mas muitas pessoas não tiveram nem esse direito, né, de ficar em casa. Porque não tinha como, né? E muitas vezes porque outras famílias, numa situação de privilégio, não reconheceram isso. Não deram, né? não oportunizaram essa condição, que era um direito à dignidade dessas mulheres, por exemplo. Então o impacto disso é muito grande, né? E quando você vai ver, são mulheres que estão ali lutando para dar, às vezes, uma educação de qualidade, para que seus filhos saiam, né, dessa situação. Então, é como se você tivesse uma imposição da sociedade sobre você, né? De que você tá ali naquele lugar, desempenhando aquele papel, aquela função, e você tá fadado a ficar ali, né? Então, você meio que engole sapo todos os dias, você vai para a linha de frente todos os dias, porque você quer proporcionar uma vida de qualidade para o seu filho. Melhor. Às vezes você tem um idoso AVCzado dentro de casa que você precisa cuidar, compartilhar esse cuidado. Então, é a realidade, infelizmente, de muitas mulheres, né? De muitas famílias periféricas. Eu comecei como médica trabalhando com saúde da família, onde a gente faz a visita domiciliar, onde a gente conhece a região ali, e isso é muito comum, né? Você, assim, em cada porta que você entra, em cada família que você conhece melhor, você percebe o quanto
isso é muito comum, né? O problema de álcool e drogas também, que é muito frequente, e que aí, quando você vai ver, é uma mãe que tá batendo de frente, é uma mãe que tá Sim. lutando, É a saúde entendeu? mental também, E o porque as mães com crianças com deficiência, por exemplo, que Sim, normalmente são abandonadas e ficam só elas ali. Você falou num ponto, desculpa, assim, que é super importante, que é a questão da saúde também envolvendo essa mulher, especialmente, como você mencionou, Thelminha, a questão da saúde da mulher negra. Eu lembro que há muitos anos atrás, outro dia eu vi um ranking das doenças que são relacionadas à população negra, que são majoritariamente como diabetes, anemia falciforme, e as pessoas não falavam muito sobre isso, né? E isso também está relacionado à economia do cuidado. Gente, tem uma pesquisa que chama Pesquisa Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia da Gênero e Número, em parceria com a Sempre Viva, organização feminista, que revela que esse impacto se amplificou na pandemia. Eu vi isso, assim, todos os dias. Houve um aumento de 72% da necessidade de monitoramento e companhia do cuidado com as crianças, idosos ou pessoas com deficiência. E 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém nesse período da pandemia. E assim como no campo da saúde física e mental, que é esse tema que a Thelminha trouxe, isso também se refletiu nas finanças, porque se a mulher tinha que dedicar o tempo, né, nessa situação, como a Thelminha colocou, é mais um motivo pelo qual esse trabalho deveria ser remunerado, porque é um trabalho, né? Como é que vocês enxergam isso? Agora saiu um dado, né, da FGV, eles atualizaram esse dado, que se a gente remunerasse as horas, né, de mulheres e meninas desse trabalho de Sim. cuidado, equivaleria a 8,5% do PIB. Imagina que é uma, assim, Olha, é uma uma indústria. enormidade, né? Enormidade, assim, quando a gente fala a gente subsidia indústrias muito menores, né, ou que são trabalhos, né, entregas muito menores do que isso, assim. Então, eu acho que é importante a gente colocar o contorno e o tamanho dessa contribuição que as mulheres e meninas fazem para isso, assim, tem exemplos, né, de esse trabalho contabilizar na aposentadoria. Como a Argentina Como fez, a Argentina, exato. Isso. Tem alguns exemplos assim interessantes de você sair só de, né, sensibilizar a sociedade e ir para a prática mesmo, assim. Isso é um trabalho que precisa ser remunerado como tal, assim. É política pública, é um política trabalho, né, pública. E Thelminha? se você pega, a população está envelhecendo, né? Então, se você tem um aumento da expectativa de vida, se você pegar cada mulher dessa que é uma cuidadora no lar, o quanto isso não custaria para o Estado? Exato. Sim. Não é? Exato, Quanto o Thelminha. Estado não está poupando, né? E essa mulher está perdendo em saúde também, né? Sim. E o quanto essa mulher, se ela tivesse recebendo por isso, ou se ela tivesse a oportunidade de terceirizar o trabalho e ir para o mercado de trabalho, é uma mão de obra ativa no mercado de trabalho, com menos impacto na saúde mental Sim. e física, né, por consequência. Então, eu acho que é um assunto que deve ser debatido, assim, né? Essa coisa da expectativa de vida e o quanto isso vai impactar cuidar, cada né, vez. de Quem vai cuidar? de todo Quem mundo, vai né? cuidar de todo Quem mundo? vai cuidar Eu de achei todo mundo? tão bacana esse aspecto, assim, de falar, vamos remunerar essa... Porque, afinal de contas, eu adorei isso que você colocou. O Estado está economizando dinheiro Exato. com essa pessoa, com essa mulher que está cuidando e deixando de investir dinheiro nela. Ele poderia muito bem remunerar essa mulher, afinal de contas, é um trabalho. Eu acho que a gente tem que bater nisso sempre. Sim. Economia do cuidado é um trabalho. E como trabalho, precisa ser remunerado. Uhum. Né? Eu vou chamar de novo, mais uma vez, vamos escutar a Vitória Régia da Silva, que é vice-presidente da Gênero e Número, para complementar a nossa conversa. Vamos ouvir mais um pouquinho e a gente volta aqui. O impacto dos papéis de gênero e da divisão sexual do trabalho começa na infância. As meninas são responsabilizadas por tarefas invisibilizadas socialmente, como o cuidado da casa e de pessoas. O peso das tarefas domésticas e do cuidado de filhos e outros familiares é o principal empecilho para que jovens brasileiras permaneçam na escola e trabalhem fora de casa. Segundo dados do IBGE, analisados pela Gênero e Número, 35% de meninas e mulheres de 15 a 29 anos que não estudam ou trabalham fora de casa disseram que não buscam emprego por terem essa obrigação, enquanto apenas 1% dos meninos e homens declararam a mesma razão para não buscarem ocupação.
Além disso, entre as meninas e mulheres dessa faixa etária, 93% delas se ocupam do cuidado da casa ou de familiares. Gente, mais uma quantidade de dados absolutamente chocante, né? E eu posso eu mesmo me colocar nessa situação porque eu venho de uma família muito pobre e eu lembro de 10 filhos, meus pais tiveram 10 filhos e eu lembro que era assim, quando eu era menor, eu tinha que ajudar nas coisas de casa, organizar minha vida escolar para conseguir fazer essas tarefas domésticas. E isso é muito duro, né? Porque tira das meninas as outras possibilidades, né? O que a gente pode fazer. E aqui a gente volta sobre esse ponto da infância, que eu acho que é um ponto muito dolorido até pra gente, né? Que é o começo de tudo. Na infância de vocês, como é que essa obrigação do cuidado impactou nas outras áreas da vida? A minha, muitas coisas. Não sei, Thelminha, como é que impactou na sua vida? Eu tive que abdicar de muitas coisas para conseguir fugir a uma estatística que provavelmente eu iria cair se eu não tivesse fugido. E que, infelizmente, eu sei que muitas meninas que vieram da periferia, como eu vim, ainda se encontram dentro dessa estatística, que foi o que a Sim. gente viu agora, né? Então, muitas vezes você tem que... foi isso, abdicar. Eu sempre vi a educação como a única ferramenta para Perfeito. mudar a minha realidade. Mas aí eu ia precisar abrir mão de várias coisas. Quando eu falo várias coisas, abrir mão de qualidade de vida. Em casa chegou a cortar a conta de luz para poder gastar dinheiro com prova de vestibular, cursinho de vestibular. Então, foram essas... quando eu falo abdicar, é nesse sentido, para poder ascender através da universidade, através de uma oportunidade, né? Que as pessoas precisam entender o quanto isso muda, não muda a minha vida, mas vai mudar a minha futura geração, a minha família como um todo. Então, você consegue impactar quando você dá a oportunidade para uma mulher, né, mudar a vida dela. Não está mudando só a vida dela, está mudando a vida da família dela praticamente toda, né? Sim. Nem que seja no incentivo, na inspiração de dar uma continuidade nesse processo, né? Da gente não só ficar nesse lugar que foi projetado para nós, né? E naturalizado, né? E naturalizado, Projetado e naturalizado, porque todo mundo é convencional, né? Todo mundo acha que tá tudo bem, né? Não, e até eu acho que depois impacta muito até na escolha da carreira, né? Se ela vai Sim. seguir estudando, daí fala assim, não, mas isso não é trabalho de mulher, ou isso... Ah, não, mas você vai Isso, para exato, exata, você vai para essa área, vai para algo mais parecido, né? Sim. Com o que... E daí, isso daí não é coincidência que são os trabalhos menos remunerados, porque você não vê a complexidade que é numa educação infantil, ou num trabalho de enfermagem, ou qualquer outro que a gente vê o cuidado ali muito forte, assim, né? Então, acho que é muito... É naturalizado, a gente é socializada para isso. E, no final, é isso que a Thelminha falou, assim, o impacto acaba... Tem um fenômeno que eu acho muito interessante que acontece, né? Que eles chamam feminização da pobreza. Onde 70% das pessoas mais pobres no mundo são mulheres. São mulheres. Então, não é coincidência, né? Você está sobrecarregada com o cuidado, você tem uma renda menor. No Brasil, tem um dado que eu acho bem... Quando você olha, você fala, caramba, é muita mulher, assim. 70% das mulheres em idade reprodutiva para ser mães são mães. E dessas, metade são mães solos. Ou são, sabe, a principal renda da casa. Então, a maioria dessas mulheres em solos são mulheres negras. Então, assim, caramba, é muita mulher nesse país criando filho sozinho. E daí, assim, a questão do cuidado... apoio, né? A questão do cuidado é você não tem nem para quem passar essa bola em algum momento, sem rede de apoio nenhuma. E é muito comum você encontrar no discurso dessas mulheres, elas às vezes até almejam outras profissões, outros cargos, mas meio que elas vão se podando para poder atender às necessidades dela e as necessidades da maternidade e dos filhos, né? E aí você acaba dando um outro rumo para a sua vida que nem é o que você gostaria na realidade. Mas é o que era possível mas ali. é o que era possível ser feito, né? E vão colocando as mulheres também em
quadrados, né, em caixas, em lugares ali, né? Porque se você fala para a mulher assim, olha, você só pode fazer a questão do cuidado desde cedo, se você não coloca outras possibilidades, e até a própria sociedade. Eu vejo muito quando você fala, cursos para mulheres. Vamos ensinar a fazer bordado, vamos ensinar a fazer pão, Costurar, vamos ensinar a sim. costurar. Gente, Sim. por que que só tem que colocar nesses espaços? E nada contra bordado, nada Nada contra. contra, Não é exatamente. sobre isso, né? É. Mas é sobre abrir possibilidades. Então, por isso que eu falo que a economia do cuidado tem muitas camadas. Muitas. E aproveitando que a gente está falando de muitas camadas, que tipo de ponte pode ser feita? Olha que coisa, entre a possibilidade dos meninos realizarem essas mesmas tarefas de forma optativa e as meninas terem a obrigação de fazê-las. É possível reverter esse cenário? Porque às meninas o cuidado é obrigatório. Aos meninos, assim, não, se ele puder, ele faz. Não, se der tempo para o menino, tudo bem. Menino não sabe lavar louça. Gente, onde está escrito no DNA de Não alguém, né? Exato. Não é? É biologicamente impossível que ele consiga, Que né? ele consiga, é. assim. E desde cedo a gente é ensinada a cuidar das outras pessoas. Por que que os meninos não podem ser ensinados também a cuidar das outras pessoas? E com isso a gente muda essa realidade, né? Eu acho que vai muito da educação mesmo, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui, esse espaço, acaba servindo, né, de referência para que as pessoas parem para pensar sobre isso e se questionem, né, sobre isso. Eu acho que é a educação. Como você cria um menino numa sociedade para que ele seja menos machista, né, para que seja uma sociedade cada vez menos machista e que ele que tenha luta a favor, que ele lute a favor das mulheres, né? Sim. Além de não ser machista, mas que ele se preocupe também com as demandas, né, das mulheres. Eu acho que é isso, é no dia a dia mesmo, porque muitas famílias ainda normalizam esse olhar, né, que nem você falou, assim, é minha filha, a menina, então eu vou ensinar a lavar louça. Mas o menino não. Mas a gente vê hoje em dia muitas mulheres que estão se conscientizando também em levar os problemas, porque muitas mães, eu acho que décadas atrás, engoliam sapo. Sim, e né? deixavam E e vamos. normalizavam esse olhar. E hoje eu vejo que as mulheres não estão mais querendo engolir, estão colocando isso na mesa, né? Infelizmente, é uma sociedade ainda extremamente machista, racista também, que tem feminicídio todo dia, então tem mulher que, imagina que ela vai conseguir questionar dentro de casa, entendeu? Como é que ela vai educar o filho dela? Se tem um cara machista que tá batendo nela, que tá ameaçando a vida dela todos os dias. E que fala que ela não pode colocar o filho para lavar louça. Exato. Coincidentemente, Thelminha, assim, a minha mãe não sabia nada de feminismo, ela tem 81 anos, mas desde cedo ela falava assim, os meninos têm que aprender a lavar banheiro, os meninos têm que aprender a lavar louça, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer para agora, né? Para que todas as meninos e meninas, a própria Nana falou que é mãe de 2 meninos, né, Nana? O maior projeto feminista é criar 2 homens melhores aí para o mundo. Mas eu acho que é isso também, esse trabalho, para além, obviamente, dos pais, né, da família, assim, desconstruir isso, o que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, também as escolas, né? A gente tem melhores exemplos, a gente muda a cultura pelas novelas, pelas séries, pelos conteúdos que a gente consome. Então, eu acho que isso está sendo uma mudança positiva, assim, né? Eu não sei, quando a gente cresceu, não tinha uma propaganda de sabão em pó com um homem lavando roupa. Nunca teve, né? Imagina. Agora a gente já Agora tem. já tem, assim. Então, eu acho que essas coisas a gente vai desconstruindo, assim. E eu acho que é um ponto importante, é que assim, a gente não pode deixar a responsabilidade também sobre mudar esse jogo para nós mulheres, porque senão vão dar tudo pra gente, Exato. né? Daí vira mais uma coisa que você tem que ensinar também, né? Senão você tem que ensinar. Nana, como nós já conversamos, existem muitas camadas, né? A gente está falando muito sobre a quantidade de camadas da economia do cuidado, da política de cuidado. O que o Think Eva e o Think Olga faz no dia a dia para contribuir, né, na educação sobre esse tema e seus diversos desafios, né? Eu sei que você falou da pesquisa esgotadas e várias outras questões. Conta mais um pouquinho
pouquinho pra Sim. gente. Então, a Finque Olga, como uma organização da sociedade civil, a gente brinca que a gente tenta levantar o tapete desses temas que estão embaixo do tapete da sociedade, né? Uhum. Então, vamos falar do... A gente já falou muito de assédio em locais públicos, agora está focando muito no cuidado e na sobrecarga, e como isso afeta a saúde mental, assim, porque eu acho que a saúde física é mais fácil a gente ver aquilo acontecendo, né? Sim. Mas, por exemplo, esse último relatório que a gente fez, o Esgotadas, ele é uma pesquisa Brasil, né, com mulheres brasileiras, e o dado saiu que 45% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico de ansiedade ou depressão. E os outros 55% não é que elas estão bem, né? Porque a gente fala, a falta do diagnóstico também não quer Não dizer que tá tudo significa bem. que tá Exato. tudo bem. É o que a Thelminha falou, tem que ter o acesso, né? Tem que contemplar fazer terapia ou né, uma ajuda para a saúde mental, Uhum. ainda é muito elitizada nesse país, Sim, né? sim. Ou ainda é visto até com um certo preconceito, Tem municípios que estigma. nem especialista em saúde Exato. mental tem, né? Então, a gente tenta trazer esses debates para que isso possa impactar uma política pública, uma política privada, uma ação afirmativa dentro de uma empresa. E a Finqueva trabalha esses temas dentro das empresas, assim. Tá. Então, a gente falando, por exemplo, do cuidado dentro das empresas, a gente precisa falar de licença coparental. Claro, né? pelo Porque amor de o Deus. ônus da maternidade, né, da decisão de ser mãe, impacta só a carreira da mulher. No empreendedorismo, a gente sabe isso Sabe também, né? muito bem, né? Ou muitas delas começam a empreender porque foram expulsas de um mercado de trabalho formal, né? 70% das empreendedoras começam a empreender, o principal gatilho é a maternidade e porque o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo é um ambiente hostil. Sim, sim. É um ambiente Metade hostil. delas são demitidas quando retornam Sim. da licença maternidade. Então, o empreendedorismo acaba virando um lugar, a única saída, até para ter uma certa flexibilidade, para poder Sim. buscar o filho na escola, né? Então, assim, a gente tenta levar esses temas e ver como que o setor privado pode ajudar a acelerar um pouco isso para um lugar mais positivo, assim. A gente fala, né, tem tanto equidade salarial, mas até, assim, normalizar algumas coisas, né? Eu já vi empresas que a gente trabalhou, onde eles até estenderam a licença parental, mas os homens, os executivos, não tiravam, porque não era obrigatório. Eu falei, Sim. que exemplo tá dando? Se o teu chefe não usufrui desse direito, Você também não você vai. também não vai, assim, então... Eu vi o caso de um caso bem rapidinho de uma empresa, uma CEO que eu conheci, e ela comentou que eles deram licença parental, né, para os homens de 4 meses. E aí um dia ela falou que passando no escritório, viu um desses executivos que estava para tirar licença parental, falando para o colega assim, você conhece algum curso bacana que eu posso fazer de uns 2, 3 meses? Vai ter tempo, né? Exato. Que daí- vai ter tempo, porque encara esse assunto como sendo um assunto assim. Nas férias forçadas, Exato. assim. Então a gente tem que trabalhar a educação também. Ah. Tem uma questão também bem curiosa no empreendedorismo, que a gente pergunta, a gente faz pesquisas para mulheres empreendedoras na rede, e a gente pergunta o motivo para a mulher empreender. E para as mulheres, a flexibilidade aparece em primeiro lugar. Para os homens, essa palavra não aparece em lugar nenhum. Ou seja, a flexibilidade para eles não é algo, não toca o dia a dia, porque eles não estão, né, com a mensagem da economia do cuidado como sendo uma Sim. responsabilidade deles. E Thelminha, como uma pessoa pública, como uma mulher preta, ter a oportunidade de escolher quais trabalhos aceitar, como uma médica também, faz parte de uma forma de reversão dessa estrutura que nos sobrecarrega, você acha que isso também é uma forma de você conseguir escolher, conseguir determinar, isso também é uma forma de ir contra essas estruturas ou de hackear o sistema? Eu acho que sim. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo, né, ocupando lugares de mais privilégio, assim, em relação a essa base, né, da sociedade que está totalmente vulnerável, falando com esse olhar, eu acho que a gente se encontra nesse lugar de poder falar, não, agora eu quero cuidar de mim mesma, eu quero praticar o autocuidado de verdade, Sim. eu quero fazer o meu detox, né? Eu acho que, infelizmente, é algo que é para quem está numa situação de privilégio. Sem dúvida. Mas eu acho que é um caminho. Mas vocês estavam aqui ouvindo vocês falarem do ambiente de empreendedorismo, e eu acho que isso é tão perverso com as mulheres, assim, em todos os cenários, sabe? Porque que nem eu Sim. escolhi uma especialidade, anestesiologia, onde as pessoas me falavam, não, mas não faz anestésio,
porque você vai viver de plantão, vai ter que, né, dar plantão das 7 da manhã às 7 da noite. E aí você vai ter filho quando? Porque aí como é que você vai? Seu filho tá na escola, você não pode sair do plantão para pegar seu filho. Como se a criança não Gente, tivesse né? Ou a pai. pessoa não existe. E as pessoas falavam muito isso, né? E isso acontece com muitas. E estou Sim. falando da medicina por ser Sim. a minha profissão. Em muitas especialidades. Tanto que quando a gente formava uma equipe feminina com uma cirurgiã cardíaca, que é outra área muito masculina Sim. ainda, ortopedia, né? Várias áreas que as mulheres ouvem. Não faça isso, porque é muito mais difícil para a mulher. Mas aí quando você vai buscar a justificativa para isso, tá exatamente No cuidado. No nesse cuidado. cuidado que pode e deve ser exercido pelo homem também. Sim, Né? sim. Então, e aí essas mulheres, né? Eu fui uma que falei, não, eu vou fazer a especialidade que eu me identifico, Que que eu eu gosto de quero. estudar, e a maternidade é algo que eu vou ter que ter um companheiro que me ajude a compartilhar, né? Então, mas infelizmente ainda não são todas as mulheres que conseguem, né, ainda ter esse poder de decisão, porque muitas Essa vezes elas estão possibilidade. solo, né, ou muitas vezes numa condição de muita desigualdade, de muito desfavorecimento. Mas eu acho que é isso, a gente aos poucos ir tentando reverter, né, essa estrutura. Mas é bem difícil, porque É bem difícil. continua e é algo que às vezes a gente mesmo tem que tomar cuidado para não entrar nesse lugar, né? Também a gente não se colocar dentro dessa vulnerabilidade. Eu falo por mim mesma, eu sou uma Sim. pessoa proativa até demais. Então, eu tenho muita dificuldade de delegar as coisas que eu acredito que eu tenho que fazer. Mas aí quando você olha, você fala, mas eu poderia ter delegado sim, né? Não. Eu poderia ter compartilhado sim. Então, e isso vem desse lugar, né, de você ser criada e a mãe falando, olha, você tem que ser muito boa, você tem que ser 2 vezes melhor, né? Você Como tem que dar mulher, conta de como mulher tudo. preta, você tem que dar conta de tudo. E aí quando você vai ver, você tá esgotada, Sim. né? É sobre Esgotada isso. emocionalmente, esgotada fisicamente. E acho que isso acontece muito. Assim, a gente, obviamente, está aqui sendo muito solidária e se preocupando e colocando na mesa a pauta dessas mulheres que são vulneráveis, Sim. que são a base, né? Que estão aí na linha de frente, mas eu acho que isso se estende assim para todas as mulheres. Para nós que saímos de um lugar Sim. desfavorecido socialmente, a gente foi ascendendo, mas se a gente não toma cuidado, a gente olha para trás e a gente continua esgotado. Continua esgotada Sim, e né? continua nesse lugar Eu de não sei ter que. se a pesquisa teve esse recorte Sim. que, como profissional de saúde, a gente já foi direto olhar na base, né? Que são Sim. essas mulheres que são as que precisam de resolução para ontem, né? Mais Mas urgente, né? tem esse recorte também, né? Não, tem, assim, a maioria, né, delas, das mulheres que responderam, estão, assim, tanto tem um diagnóstico ou vivem constantemente estressadas, irritadas, com ansiedade, Esgotadas. né? E a gente pensa, né, poxa, que sociedade é essa que a gente está, né, perpetuando quando as mulheres estão com a saúde mental tão abalada, né? E daí, independente de ter filho ou não, que Esse é o é ponto, muito porque ruim. independe da questão de ter filho. É. Você comentou sobre a anestesiologia, né? Que as pessoas falam, não, você não vai poder ter filho, não vai ter tempo para cuidar das crianças. Eu lembro quando eu comecei a empreender e que eu ia para os ambientes, para os eventos, isso há 15 anos atrás, minhas filhas eram pequenas ainda, toda vez eu ouvia, se eu estava num evento à noite, olha, nossa, Ana, com quem ficaram suas filhas? Exato. E assim, eu não via Exato. ninguém perguntando isso para os homens, para os Exato. empreendedores, mas essa era uma coisa que perguntavam para mim. E um outro ponto que eu acho super importante, que a Thelminha também tocou, é essa questão da gente querer dar conta de tudo e da sociedade. Não é só uma coisa nossa, sabe, Thelminha? A sociedade impõe que a Sim, gente tem que dar conta de com tudo. certeza. Porque coloca a gente naquele território de Mulher Maravilha, mulher multitarefa, mulher perfeita, né? Como se dar conta de tudo fosse uma Sim. coisa maravilhosa e tivesse tudo bem, e não né? pode subestimar, eu acho que também o impacto da carga mental, né? Disso, de você ficar com a cabeça assim, que você não consegue descansar nunca, né? Porque Nunca, tá não sempre desliga com nunca. alguma coisa pra fazer, assim. Não, é sempre você tem que dar conta, você tem que dar conta. E eu acho que a gente tem que sair também um pouco desse território. Não acho que é fácil, como a Thelminha colocou, porque muitas vezes, Thelminha, eu me pego também assim, né? Mãe de 2 meninas, tenho 2 negócios. Eu sou professora, faço muitas coisas ao mesmo tempo. E a pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é como você dá conta de tudo.
E eu respondo sempre, eu não dou conta. Uma porção de pratinhos cai e tá tudo bem. Vamos normalizar isso, Deixa né? eu só fazer um adendo, um exercício muito bom que eu tive a oportunidade de ter na vida, que mais um lugar de privilégio, é essa sensação que a gente tem que só eu que dou conta, tem que ser comigo, eu que tenho que resolver. Aí eu saí 3 meses da vida das pessoas que dependem, que são minha rede de apoio, mas que eu também sirvo de rede de apoio para essas pessoas. E aí a pergunta foi respondida. Viveram perfeitamente. Tudo bem, ninguém morreu. Eu tenho uma idosa, que é minha mãe, que depende dos meus cuidados, dos meus cuidados, assim, de um olhar atento, né? Que acho que muita gente passa por isso. Tenho marido, tenho os amigos, tenho família. Todo mundo ficou muito bem 3 meses sem mim. Então, quer dizer, poderia ficar 1 ano, entendeu? Tirar o corpo um pouco do jogo durante esses 3 meses foi libertador. Mulheres, porque ouçam isso, por favor. eu sei que nem todo mundo pode entrar num reality show e ficar lá 3 meses, que também a carga mental também não desliga, gente. É outro estresse psicológico. Mas foi um exercício bom para responder isso. Não, de que vão se virar, o vão mundo sobreviver. segue girando, O mundo vai seguir girando, exato. Bom, a pesquisa Esgotadas, que a Nana mencionou, mostra resultados preocupantes em relação à saúde da mulher. Isso demonstra que vivemos a consequência de mulheres que deram conta de tudo e não foram reconhecidas por isso. Porque, assim, o que mais a gente vê, ai, que legal, essa mulher deu conta de tudo, essa mulher consegue fazer, mas ela não foi reconhecida, né, valorizada. E eu acho mesmo, né, eu acho que essa conta não fecha, né? O que a Thelminha falou, assim, não dá para ficar colocando mais coisa pra gente fazer, abraçar mais funções. E vendem essa ideia pra gente, né? De que aquele mito da supermulher bem-sucedida, com os filhos lindos, a casa perfeita. Tudo é maravilhoso. A gente sabe, né? Tem aquele meme, como que você dá conta? Eu faço tudo mais ou menos, assim, que é o único jeito, né? Mas é um meme, mas é a realidade, assim, né? Você tem que escolher alguma coisa ali, algum pratinho vai ter que deixar cair. Então, eu acho que tem quando eles falam do cuidado, né? Que eles falam dos 4 R's, que é o reconhecer. Então, isso que a gente está falando, né? Colocar na mesa é trabalho, mas aí tem o reduzir, redividir e remunerar. Perfeito. Então, esses 4 R's eu acho que é um bom guia, assim, para quando a gente falar disso, né? Primeiro tem que valorizar, tem que reconhecer como trabalho. Daí depois, dá para reduzir isso, né? Como que a gente faz? Daí tem várias maneiras, assim, lá, tem um exemplo de lavanderias públicas, ou coisas que poderiam ajudar o tempo das mulheres. Mas depois o redividir, botar todo mundo para fazer esse trabalho de cuidado, amor de Deus, os né? afazeres domésticos. E por último, remunerar mesmo, que eu acho que é uma barreira ali, mas que precisa ser conversada, que não é a única saída, mas é uma maneira de justiça social mesmo, né? E combinar essas coisas. Nana, você falou bastante da pesquisa Esgotadas. Para quem está assistindo a gente, onde é que as pessoas podem acessar a pesquisa? Sim. Então, no site da Think Olga é lab.finkolga com THINK Olga.com/esgotadas. A gente vai colocar aqui também depois para as pessoas Ou assistirem. no Instagram também da Think Olga. A gente está falando disso há 3 meses, assim. A gente está criando bastante conteúdo, porque a pesquisa, ela fala dos fatores. Então, primeiro é a questão financeira, que a gente falou, num país onde 70% da população tá com questão financeira complicada, tá inadimplente, né? Esse seria um principal fator, mas depois o conciliar o trabalho de dentro de casa e fora de casa, mas depois vem também a questão da violência de gênero, né? E também a questão das pressão estética. Então, tudo isso são fatores que afetam a saúde mental das mulheres, assim. Com certeza. Tem uma questão super interessante. Lá atrás, quando comecei nesse universo de pensar sobre a questão das mulheres, eu era uma pessoa que não conseguia delegar e tinha muita dificuldade e fazia listinhas todos os dias das coisas que eu tinha que fazer. No final do dia, eu estava uma pessoa extremamente frustrada, porque eu colocava 20 itens e conseguia fazer 3 itens, né? Como é que vocês lidam com essas culpas também, né? Eu levei um tempo para lidar com isso. Thelminha, como é que você lida? Porque é duro, né, gente? É construção social na nossa cabeça o tempo inteiro. Você falando e eu me identificando. Que a minha listinha tá ali na minha bolsa. Aí no final do dia você fica, ai meu Deus. Não, você fica frustrada e você ainda coloca mais 5 coisas na listinha, sabe? Pra terminar o dia, assim. Gente, e é muito perverso, né? Porque aí a gente se coloca na caixinha da procrastinadora. Sim. Estou procrastinando. E aí você fica se sentindo culpada. Se culpando. Aí vem uma culpa
muito ruim. E sempre que eu posso, eu tento me colocar como prioridade, entendeu? Eu vou ter o meu momento. Eu vou tirar a noite das mulheres com as minhas primas, que também têm a carga mental delas. E é só mulher. Eu não tenho filho, mas minhas primas não levam filho, não levam marido, é só a gente. Isso é Aí, muito importante. num lugar de novo, de mais privilégio, quando posso, viajo com as amigas, entendeu? E eu sei que não é a realidade de várias pessoas, mas é uma questão de você ter um momento com você, né? Isso pode ser desde uma meditação que você vai fazer, entendeu? Claro. Que aquele momento me deixa em paz, tô aqui meditando, vou pra igreja, vou fazer algo que me faça bem, entendeu? Vou ficar comigo mesma. Eu falo muito, trabalhando hoje com rede social, eu tenho o meu momento também de detox para poder cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, entendeu? Então eu acho que é se colocar pelo menos algumas vezes, se colocar nessa sua agenda que a gente coloca de metas, colocar você como uma das pautas, sabe? Melhor dica que você dá para as mulheres que estão acompanhando aqui. Eu adorei os seus hábitos de sair com as amigas, é um dos que eu faço também, né? De dar aquela priorizada. Eu adoro assistir séries, então eu Sim. também me coloco nessa prioridade, porque é uma coisa que eu gosto, assistir séries, e gosto de tomar banhos mais demorados. Quando as meninas eram pequenas, banhos demorados eram coisas que não existiam, né, Nana? O que Você você manda coloca? 5 minutos, Faz muito isso, Mãe, a cada 2 mãe. segundos, mãe. Hoje as meninas não vêm mais, mas eu tenho um cachorrinho, o cachorrinho entra lá. E você, o que você faz de hábitos, assim, para se priorizar, Nana? Olha, eu sou, se você me deixar, eu viro a, tipo, ratinha da produtividade, assim, que adora um aplicativo, uma listinha por cor, sabe? Daí eu tenho que sair desse lugar, assim, eu tenho que me forçar a sair desse lugar. E eu acho que a resposta cada vez mais é o não e o menos, assim, sabe? Porque a gente fica tentando achar maneiras de fazer mais, mas não vai dar, né? Não vai dar, essa conta não vai fechar. A gente, assim, separar o que é momento de trabalho. Nossa, a Thelminha ainda que falou das redes sociais, assim, a gente parece que tá sempre trabalhando o tempo todo. O tempo todo. Tipo, qualquer momento é hora de responder uma mensagem, no jantar com a família. Então, assim, eu acho que eu tento separar, assim, sabe? Acabou o horário de trabalho, né? O expediente, deixa o celular de um lado, não olha, foca aqui, esteja presente. E realmente tentar falar mais não. E tentar ter menos coisa na agenda. Porque daí também tá nesse modo de operante, assim, de produtividade, a gente acaba não conseguindo nem aproveitar. Porque às vezes você tem uma conquista e você fala, meu Deus, agora eu tenho que ir lá. E é um negócio tanto que você lutou tanto para conseguir aquilo. E você fica... Exato. E você vê aquilo como mais uma tarefa e tal. Então, eu tô tentando ter menos, assim. Eu acho que os filhos também me colocaram esse limite que é físico mesmo, né? Eu não consigo abraçar tanta coisa, assim. E daí é isso. E quando que vai ter um horário pra mim, assim, pra né? você se quando cuidar. que vai ter tem que bloquear isso na agenda mesmo, assim. Porque senão você vira tragada por todas as outras coisas, né? Eu aprendi uma coisa, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade de dizer não, que é um ponto que você colocou. Eu fui aprendendo, os meus nãos têm fase, né? Eu não dava não no começo, falava sim para todo mundo e tentava dar conta de tudo, e aí não funciona. Depois eu aprendi a dar não, mas eu ficava com culpa. Eu falava o não, mas tinha culpa. E depois hoje eu tô na fase que eu falo não e não sofro, porque eu aprendi que quando eu falo muito sim para os outros, eu tô falando não para mim. Quando eu falo não para os outros, eu tô me colocando e me incluindo. Então, acho que isso é importante. E aí também, eu achei absolutamente sensacional que esse ano o INEP, né, que faz o Enem, falou sobre o tema desse ano, foram os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. E foi curioso, porque eu sou colunista da Folha de São Paulo e eu faço uma coluna semanal e eu falo da economia do cuidado há muitos anos, porque eu lido com o tema de mulheres há muitos anos. E a minha coluna tinha saído 10 dias antes. Aí um monte de gente falou assim, você teve acesso à prova do Enem? Eu falei, não, gente, foi uma super coincidência. De certa forma, estamos nos aproximando de uma mudança quando convidamos o futuro do país a refletir sobre o assunto? O que vocês acham? Eu achei muito importante, assim, pra mim também, ainda mais num domingo a prova, né? Então todo mundo começou a mandar, assim, gente, olha isso, olha o tema. Porque é isso, assim, são quase 4 milhões de jovens tendo que
pensar sobre isso, argumentar, debater, Sensacional, né? né? Pensar em saídas, essa palavra, né? Como eles falaram assim, a invisibilidade, isso é muito importante, porque. E eu acho que também teve muitos jovens que falaram: que Que olhou é assim, isso? que o anunciado tem que ler de novo, que eu não entendi isso aqui. Sim. Mas eu acho muito importante, assim, porque realmente fez muita gente pensar, e depois a gente, né, na semana seguinte, assim, o quanto de pautas e matérias e dados, assim, foi algo muito, muito importante, assim. Eu também achei, gerou um burburinho absurdo, né, Não, eu Thelminha? acho super importante, é como você falou, é o futuro, né, da sociedade, né, que tem que debater isso, que tem que fazer esse quê e foi obrigada a botar ali para Funcionou, né? funcionar e explanar sobre aquilo, sabe? Eu acho super importante, eu sou suspeita para falar, né? O Enem foi a minha chave para ter o acesso à universidade. E eu lembro até hoje que o tema da minha redação, há 15 anos atrás, foi trabalho infantil, que hoje em dia Olha. é uma coisa abominável na Uhum. sociedade, Aham. né? Ainda existe, Mas né? é abominável. Mas é abominável. E então, há 15 anos atrás, não era tanto. Tanto Uhum. que foi um tema de redação para você explanar ali suas ideias de como combater. Então, tomara que o tema atual Continue, né? sirva para cada vez mais reverberar e fazer as pessoas refletirem sobre isso. Porque acho que é a única forma, né? Não, eu fiquei assim, todo mundo mandando mensagem, que como a Nana falou, eu fiquei, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Excelente que todo mundo falou e vai continuar falando sobre isso. Gente, nosso tempo acabou, meu Deus do Dava pra ficar mais céu! 2 horas aqui conversando, Dava pra né? ficar mais 2 horas conversando. Dá para ficar mais 2 horas, que a gente não tem mais nada para fazer hoje, gente. Nós vamos A gente- ficar aqui. Ó, depois do esgotada, a gente vai tomar um café, vai para casa dormir. E vai pra casa descansar. Tomar Tem um mais café algum? não, é tomar, então, tomar um vinho. Tomar um Senão vinho. o Eu café ia vai ficar falar isso, acordado. tomar um vinho. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Porque, assim, esse é um tema muito rico. Muito. Eu queria agradecer o tema, o espaço. Eu acho que o debate com vocês é muito rico por isso, assim, tem diferentes pontos, perspectivas. E eu acho que é a gente fazer também eu sempre falo, né? O estudar o cuidado, para mim, mudou muito a maneira como eu comecei a valorizar as mulheres da minha família, assim, né? Porque a gente sempre Nossa. valoriza, muitas vezes, um homem, alguém que a gente conhece que foi lá, que conquistou tal coisa, que, né, na esfera pública. Eu falo assim, às vezes, eu tinha uma tia que tem 6 filhos e ficou viúva com 33 anos e 6 filhos. Eu falo assim, hoje eu sei, ela tem 90 anos hoje, mas eu falo assim, como que você deu Como, né? conta? Como, sabe? Então, assim, poxa, não tem nada mais difícil do que essa mulher fez. E tão Sim. ótimo, 6 filhos aí. Então, assim, eu acho que a gente colocar o cuidado no centro da sociedade mesmo. Perfeito, porque daí né? cabe todo mundo, né, nela, assim. Ele é a base, né? A gente não Exato. estaria aqui se alguém não tivesse cuidado da gente, se Por não tivesse muitas e muitas alimentado, horas, né? Por muitas e muitas horas. Thelminha, quer deixar uma mensagem final aqui? Eu fiquei muito feliz de participar, de contribuir de alguma forma para essa pauta que é tão importante, né? Que a sociedade consiga cada vez mais se atentar a isso, né? Os homens, né? Que cada vez mais combatam e se coloquem nesse lugar, né? Da divisão do cuidado, que é muito importante. E eu acho que nós, mulheres, cada vez mais que a gente pratique os nãos, sem culpa, e pratique também o tá tudo bem, sabe? A resiliência, a gente estava falando dessa listinha. Quantas coisas eu olho para a listinha e falo, não, calma, mas eu também não preciso fazer isso tudo aqui hoje, não. Né? Eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois de amanhã. Essa daqui eu vou dar pro meu marido, essa daqui eu vou falar para minha mãe resolver sozinha, que ela é uma idosa ativa, para que ela continue ativa. Então vamos resolver também os seus probleminhas, minha querida. Então acho que é isso, praticar esse tá tudo bem, se eu não conseguir resolver todas os 20 itens da minha listinha hoje, né? A resiliência de que, no final, as coisas quase sempre vão se sair muito bem, né? Você tá ali como uma soma e não como tudo nas suas costas, porque senão a carga fica insuportável pra gente. E costurando com o que eu falei no começo, que a gente cada vez mais consiga praticar o autocuidado, né? O cuidado, porque se a gente não tiver saúde, a gente não vai conseguir cuidar do outro nem da gente mesmo, né? Então, eu acho que a gente está numa sociedade extremamente ansiosa, adoecida, Sem dúvida. depressiva, né? Então, aumenta o número, isso
interfere no físico diariamente, aumenta o número de infarto, aumenta o número de AVC. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais se priorizar, sim, praticar autocuidado, separar o tempo para fazer uma atividade física, né, para limpar a nossa mente, né? A gente sabe, como você falou, da terapia, que infelizmente ainda é muito elitizada, mas Sim. fazer coisas que sejam a nossa terapia no dia a dia, né? Eu falo, eu sou sambista durante 20 anos, porque eu não tinha acesso, o samba é a minha melhor terapia, sempre foi. É a Entendeu? forma que Então, você encontrou, sim, né? então ter essas válvulas de escape para a gente se renovar, sabe? Para a gente revigorar. Gente, que maravilhoso. Quero que as mulheres de verdade guardem isso, né? Todas essas dicas, todas essas informações, esses cuidados que a gente passou. Thelminha, Nana, super obrigado por Ai, estarem obrigada a aqui vocês pelo junto. convite. Foi uma delícia, foi uma delícia. Muito obrigado mesmo. E mulheres, aqui encerramos mais um episódio. Muita troca, muito aprendizado. Substantivo feminino. Obrigado a todas, todos e todes pela companhia e até a próxima.